Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre que nós nos encontramos aqui é um grande privilégio para a minha alma, saber que nós estamos compartilhando da mesma fé, estamos reunidos ao redor da palavra para esta hora que nós estamos vivendo. Nós estamos tendo a graça de conhecer profundos mistérios da palavra de Deus através da mensagem de Malaquias 4. Estamos recebendo a luz dos mistérios escondidos e que estão sendo manifestados na nossa vida de acordo com a palavra. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versos 17 e 18, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Veja, na palavra falada, naquilo que está escrito, há uma lei colocada por Deus e ela terá que operar de acordo com aquilo que Deus disse. Sua palavra é um decreto. Não pode ser mudado, não pode ser anulado, não pode ser cancelado. Se Deus falou, aquilo terá que se cumprir da forma que Deus falou. E era esse tipo de fé, ou através desse tipo de fé que Jesus se movia, através desse tipo de fé que se moveu o profeta de Malaquias 4. Sendo a palavra a verdade que saiu da boca de Deus, ela terá que se cumprir. Veja, porque em verdade eu vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Aquilo que está escrito, veja, há uma lei ali, e o Espírito de Deus força aquela escritura para se cumprir da forma como está escrita. E tudo isso está colocado na natureza, para que nós pudéssemos entender. Deus controla os ciclos, as estações, veja, e Ele coloca a sua lei no sol e na semente, e cada planta cumpre o seu prazo, e aquilo chega à plena colheita, cumprindo a lei de Deus. Da mesma forma, a palavra é uma semente, e ela está sujeita às mesmas leis que controla a natureza, também controla a semente, palavra, dentro do crente, dentro do coração eleito. Veja, o bom solo, somos comparados a um campo de cultivo. Nesse solo está a semente, desde que ela caia no solo certo, ela receberá a água, receberá as condições, receberá o sol, terá a estação própria e ela terá que aparecer em cena, porque há uma lei de Deus ali dentro. Veja, isso não pode ser quebrado. Por isso Jesus disse, destruir este templo em 3 dias eu o levanto. Porque ele conhecia o Salmo 22. Ele sabia daquela escritura. E aquela escritura era uma lei. E ela se cumpriria tal qual estava escrito. E ele não temeu quando ele disse, destruir esse templo em 3 dias eu o levanto. Só para ter uma ideia. Por isso ele disse na Santa Ceia que aquele que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar para que se cumpra a escritura. Ele sabia que havia uma palavra determinada e essa palavra é uma lei e o Espírito força aquela palavra para se cumprir e tira do caminho toda oposição para que a palavra seja estabelecida. Então prega o profeta uma mensagem poderosíssima chamada restauração da árvore noiva. Veja, baseado em Joel capítulo 2, quando Deus enviaria o ensinador de justiça, que faria descer a chuva, a temporânea seródia no primeiro mês. O primeiro mês, lá na Palestina, é o mês da Páscoa. Veja, e é também o mês da primavera. E Páscoa é restauração. Páscoa é restituição. Veja, aquela folha que caiu no solo, aquela flor, reclama o seu direito de voltar outra vez para cima da árvore, para estar na árvore outra vez, e reclama o fruto predestinado. Então, Mombrana prega essa mensagem para mostrar que aqui agora a aproximação do ministério do Filho do Homem. Veja, Deus mesmo agora, aqui no tempo do fim, se manifestando. Nesse tempo da colheita, no verão, veja, trazendo a vida para dentro da semente, porque há uma lei na palavra, isso terá que acontecer, a restauração da árvore noiva. Veja, produzindo fruto, veja, 9 qualidades desse fruto com 9 dons, trazendo a igreja ao pleno amadurecimento. Então ele prega a mensagem
restauração da árvore noiva. Veja, e ele fala a respeito dessa Páscoa, veja, e diz assim a partir do verso do parágrafo 122. Tudo que o inverno matou, então o sol restaura. Veja, o retorno do sol, o que ele faz? Ele força a morte. Quando o sol da primavera volta em linha com a terra outra vez, ele realmente força a morte a se entregar para a ressurreição. Para quê? Uma restauração. Restaurar outra vez. Por isso o profeta prega desse novo Efésios, que haveria uma ressurreição para a semente eleita, com a chegada do sol da justiça. Por isso ele prega ao nascer do sol, veja, a vinda de Cristo. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, a voz da ressurreição. A voz da ressurreição é a voz que cessa o ciclo da morte. Veja, o sol da justiça retornando. E quando você entende isso, você entende a mensagem do profeta. Veja, o que faz isso? O sol vindo. Veja, Jesus, né? Essa é a lei de Deus. Essa lei está sendo cumprida. A lei da colheita. Veja, houve uma semeadura e agora há uma chuva para a colheita. O Espírito de Deus, a chuva, veja, dando condições à semente para chegar ao amadurecimento. Sim, Deus estabeleceu na terra uma lei, a lei da gravidade. Tudo na natureza opera de acordo com a lei de Deus. Veja, e as flores cumprem seus prazos, a semente cumpre seu prazo, ela morre na terra e então há uma restauração, há uma Páscoa, há uma reivindicação. Veja, e agora está colocado lá morto, veja, falando sobre o inverno, né? Nós poderíamos tomar uma dessas luzes daqui e ligá-la sobre isso nunca faria nenhum bem. Não há nenhuma maneira para fazermos isso, mas Deus tem uma lei, que quando o sol vem sobre a semente, ele força aquela vida a sair para fora da semente. A morte não pode segurá-la mais. Esta é a razão pela qual a verdadeira igreja teve que abandonar as denominações, o sistema religioso. Por isso que está em Apocalipse 18, verso 4, sai dela, povo meu. Em outras palavras, forçando a morte a se entregar e trazendo a vida para fora, nessa semente colocada dentro do nosso coração, por predestinação. Veja, a chegada do sol da justiça não pôde, veja, a morte não pôde segurar mais. Veja, a semente eleita teve que brotar. Por isso há uma ressurreição em Efésios 2. Deus tem estabelecido todas as suas leis para servi-lo, ambas, natural e espiritual. Veja, trabalhando de acordo com a sua palavra. Não importa a condição. Veja, eu amo isso. Agora, Deus coloca todas as suas leis em ação. Pense nisso. Nós estamos vivendo nesse momento agora. Veja, debaixo dessas leis que são colocadas na palavra. Que isto possa penetrar agora, porque em poucos minutos estaremos entrando no serviço de cura. Deus colocou todas as suas leis em ação, para que isso pudesse operar de acordo com a sua própria palavra. Está você compreendendo isso? Veja, sua palavra, as suas leis têm que operar de acordo com sua palavra. E ele ordenou o sol, ele ordenou a lua, ele ordenou a terra, ele ordenou a natureza. E todos eles entram bem em linha. E todas as leis trabalham em harmonia com a palavra falada de Deus. E a lei de vida que está em nós também nos trará a uma ressurreição. Ela tem que trazer. É impossível para ela não trazer. Então, porquanto há uma igreja eleita, com uma semente no seu coração, essa semente é pré-ordenada, predestinada. Quando foi colocada ali? Desde antes da fundação do mundo. Então ela é chamada de a árvore noiva. E ela será restaurada de acordo com a profecia. O sol tem vindo. Jesus Cristo, manifestado em carne humana, o verbo, a palavra. Veja, e agora a voz. Veja, a voz do arcanjo, para cessar o ciclo da morte e trazer a vida. Veja, e essa é a razão que a lei da vida, que estava em Cristo, veja, quando a palavra foi falada e disse, veja, a palavra, tendo uma lei, não deixarei que o meu santo veja corrupção. Essa foi a lei. Veja, nem mesmo deixarei a sua alma no inferno. Pronto, foi falado. Tem uma lei na palavra. Ali não havia tempo suficiente, e ali não havia demônios suficientes, e ali não havia o suficiente de nada para segurar Cristo naquela sepultura. Veja, seu corpo
até que seu corpo começasse a apodrecer, porque a lei de Deus faria com que a palavra cumprisse, e a lei de Deus, pelo Espírito Santo, faz com que qualquer promessa se cumpra. Isso, veja, não importa a condição. Isso deve colocar fé em nosso coração. Veja, como disse Noemi para Ruth, no capítulo 3 de Ruth: descansa, minha filha, porque agora ele não vai descansar até que cumpra o que ele prometeu. Agora mesmo o Espírito Santo, o agente de Deus, está trabalhando para cumprir cada promessa da Escritura, porque passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não passará. Veja, Jó disse: embora os vermes da carne destruam o meu corpo, mas em minha carne verei a Deus. Ele sabia que haveria uma ressurreição. Veja, não importa o quão pequenos sejamos, quão baixos somos, quão impuros somos, quão ímpios somos, quão enfermos estejamos, quão aflitos estejamos, a lei do Espírito de Deus, através da sua palavra, faz com que isso o obedeça. Força a decisão e diz: dê isso de volta. Se pudéssemos simplesmente pensar nisso por um momento, forçar isso, não importa com as condições, não importa qual seja a condição, a lei da palavra de Deus força a condição para competir com sua palavra. Veja, é isso que nós devemos entender nesta hora. O nosso parente redentor desceu com o livro de redenção na mão. Tudo que Adão havia perdido, veja, nosso parente redentor conquistou no Calvário, por 2000 anos intercedeu por nós, tomou o título de redenção e desce à terra para reivindicar, forçar a morte a se entregar, para que a semente eleita possa ser manifestada de acordo com a profecia. A terra aguarda a manifestação desses filhos. E quando isso poderia acontecer? Quando o título de redenção fosse recuperado. O dia da redenção tem chegado. E agora Satanás tem sido forçado a soltar a propriedade do Deus Altíssimo. A morte foi forçada a se entregar. E a vida está voltando outra vez. A semente eleita de acordo com a profecia. Veja, e nós devemos apenas permanecer humildes. Veja, caminhando, crendo na palavra. Veja, com longanimidade. E a seu tempo, tudo se cumprirá de acordo com a profecia. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe. Deixa aí o seu comentário. E até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém.